de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o irmão Isaías e hoje estou no estado do Paraná, junto com meu querido e amado irmão guerreiro na fé aí, um homem de Deus, né? Uma pessoa maravilhosa, irmão Josué. Ô irmão Josué, paz de Deus. Amém. Tudo bom, meu amado? Tudo bom. É uma honra para mim, tá? Sempre tá aí junto aos servos de Deus. E o irmão Josué, para você que não se lembra, né? O Josué, de uma live ele tá de um jeito, outra live tá de outro. Eu vi uma agora que tava com um bigodão, agora tá mais jovem, tirou o bigode, tá mais bonito. Mudar um pouco a fisionomia. Mudar um pouquinho. E o servo de Deus é aquele que iniciou no ano 2000, junto com alguns companheiros aí, aquele caso do irmão Nicolau, né? Que ficou aí às estreitas. Vamos até trocar algum assunto sobre isso daí. E a extrema corrupção, que está escrito lá em Timóteo capítulo 3, a extrema corrupção dos últimos tempos. O irmão tem visto muito isso, né, irmão? Tem visto. Tem visto muito. Tem visto. Então, irmão Josué, se apresenta aí para o povo, fala de onde você é, né? Sauda o povo de Deus aí. Vamos lá, você tem a liberdade. Eu sou Josué, sou daqui do estado do Paraná, sou da cidade de Santa Fé, região de Maringá. E estamos aqui para esclarecer a verdade para o povo, né? Tá certo. O povo tem que saber da verdade, né? Muitas pessoas, irmão, começam a ouvir e depois falam assim, é nada, é mentira, é enganação, as pessoas estão falando demais, mas tudo que o irmão fala, o irmão tem prova, né? Sem dúvida, sem dúvida. Jamais eu ia falar uma coisa que eu não tenho prova, que eu não posso provar. E não mais hoje, que o que você fala aí, entendeu? Como se diz, é muita coisa em cima de você, como se fiscalizando e tal, e para a gente responder isso daí na justiça, entendeu? Se fosse mentira. Agora, isso aí já faz muitos anos que a gente vem falando, e eles têm procurado ocasião contra mim, mas não têm achado. E se eu estivesse falando mentira, com certeza eu estava pagando, entendeu, pelas mentiras que eu estava falando, entendeu? Bom, Josué, o irmão é uma pessoa muito corajosa, eu admiro a sua coragem, um homem firme, de posição, né? E para vir ao público e não ter medo de falar mesmo a verdade, nada mais do que a verdade, eu admiro essa posição do irmão, que muitos não têm. Muita gente sabe muita coisa, mas não tem a coragem que o irmão tem. Então eu quero falar para o irmão, para mim é uma honra, né, tá ao lado de uma pessoa esclarecida, né, e verdadeira. Porque falar até papagaio fala, mas provar é difícil, né, irmão Josué? Verdade. Irmão Josué nasceu aqui mesmo, irmão, no Paraná? Nasci, eu sou natural de Guaraci, estado do Paraná. Como se diz, Guaraci é o município, né, mas um distrito por nome de Bentópolis. Bentópolis. Isso. Nasci certo. ali, tenho muito prazer, muito orgulho. Falando com um veterano de guerra hoje, ele falou assim, eu conheci Bentópolis, você não era nascido. Tá vendo? Beleza? E sempre surpreende, né? E a família do irmão já teve ministério da congregação cristã no Brasil? O irmão já foi de uma outra igreja ou sempre foi da congregação? Nasceu ali na congregação? Como que é? Eu nasci, né? Eu nasci em 57, meu pai batizou em 47. Quando eu nasci, meu pai já era cooperador. Ah, foi cooperador oficial. Cooperador, depois... Primeiro foi encarregado, né? Depois foi cooperador, depois foi ancião. E vários, né? Eu tenho sobrinho, ancião, tio, a família toda, entendeu? Família do ministério. Mas eles no ministério deles e eu com Jesus Cristo, Tá entendeu? certo. O irmão sempre pregando aí a verdade, né? Com Jesus Cristo. Essa defensoria que o irmão faz, bate nessa tecla contra essa corrupção, o irmão acha que é um chamado de Deus, isso daí na tua vida, como não bate de frente com isso, querendo ver a CCB uma igreja limpa, uma igreja da sua antiguidade, do seu tempo de menino, ou não? O que o senhor acha sobre isso? O que eu vou dizer para você da minha época de menino? Eu não sabia se naquela época também ocorria, né? A gente tem, eu posso falar da agora, né? Porque é o seguinte, eu amo a CCB. Por que eu amo a CCB? Porque foi uma coisa que aquela liturgia, entendeu? O berço. O berço, aquela liturgia e tal. E fazer uma comparação, eu não costumo com outra liturgia.
Entendeu? Respeita todas, mas... Respeito, sem dúvida, mas é a mesma coisa, talvez eles não acostumam com a nossa liturgia, entendeu? E a gente vê coisas que são coisas que não dá para ficar quieto, é difícil ficar quieto, entendeu? Quando a gente vê a verdade, caso de corrupção, caso de tortura com as pessoas, isso aí não dá para mim, isso aí é como se diz, na loucura eu vou pro pau mesmo, entendeu? Agora vamos entrar nesse mérito aqui. Primeiro caso que o senhor pegou de corrupção e de engano e essas coisas que aconteceu na CCB foi o caso do irmão José Nicolau, o ancião presidente? Ou não? Não, tem vários casos. O primeiro, porque é o seguinte, quando nós montamos uma comissão, que era uma comissão de jurista, o primeiro caso, porque a gente vinha falar tal, mas a gente não tinha assim uma certeza, uma prova e talvez não ia atrás para ver a realidade. O primeiro caso que nós pegou foi o caso de desvio de dinheiro, roubo de dinheiro dentro da congregação. E depois foi surgindo, uma coisa veio trazendo a outra. Não pode explicar um fato assim para nós entender? Não pode. Houve desvio aqui, uma das igrejas que nós pegamos, desvio, inclusive a pessoa que roubou, nós denunciamos, ele foi condenado, entendeu? Foi preso. Ele é o seguinte, ele foi preso o seguinte, ele cumpriu liberdade porque ele era réu primário, ele cumpriu liberdade, pagou o serviço comunitário e devolveu o dinheiro para o cofre da igreja, a gente, entendeu? Conseguiu recuperar o dinheiro. No estado do Paraná mesmo? Cidade de Astorga, estado do Paraná. Depois ali também desvio de dinheiro ali em Votorantim, Sorocaba. Só um minutinho, cortar o senhor. Esse de Astorga era qual ministério? Ele era ancião, cooperador, diácono? Ele era músico e é o seguinte, aonde tem um diácono só, então é escolhido uma pessoa para fazer a contabilidade ali dos diáconos, porque onde que tem vários diáconos, então tem um diácono que tem conhecimento, é o que faz. No caso ali era ele que fazia, ele foi escolhido para fazer. E aonde que era desviado o dinheiro. Era um tesoureiro, no caso da administração. Vamos dizer assim, um tesoureiro, mas da obra da piedade, né? Sim. E aí ele extorquiu a obra da piedade, no caso. Desviava, tirava dinheiro foi tirando, nós fez era uma coisa assim, vamos supor, de 5 anos. Então, se você fosse fazer um levantamento de 5 anos, daria mais de 100 mil. Só que nós fez um levantamento de 6 meses, dentro de 6 meses deu 20 mil. Nossa. Então você conta aí quantos mil ele estava desviando por mês. E tudo isso documentado? Opa! Documentado. Documentado. Depois ele assinou uma promissória fazendo uma confissão que ia pagar a dívida, mas não pagou, depois ainda quis se exaltar ainda. Eu falei, opa, aqui é a coisa mais embaixo. Você vai pagar. Eu estou fazendo essa pergunta para o senhor, não é por mim, é para as pessoas que nos assistem, claro, para eles não acusar o senhor, falando sem prova. Não, que isso, jamais eu vou falar o que não tenho prova. Não sou louco. Exatamente. Falar de uma coisa que eu não tenho prova. O senhor falou de um outro lugar, Votorantim? Votorantim houve também desvio, Sorocaba também houve desvio. No Brás, São Paulo, houve desvio, né? O desvio que nós pegamos e que nós provamos na época. Agora, tudo isso aí... E esses são ministérios, é alto mesmo? Ministério de palavra, tudo? No Brás era um diácono, Sorocaba diácono, Votorantim diácono, tudo que envolve diácono. Tudo pegando o dinheiro da piedade, do pobre, o leite da criança. Votorantim é uma coisa doída ali, um dinheiro que era destinado a uma viúva pobre lá, e o diácono passava a mão e ficava para ele. Meu Deus. E o caso do irmão Nicolau? Sei que o Brasil e o mundo já sabe desse caso tudo, mas como o senhor foi o iniciante desse caso, junto com um grupo de pessoas até da lei, né? Como que ficou esse caso resolvido? Ficou por isso mesmo? Os irmãos entenderam? Foi uma mentira? Foi uma verdade? Explica para nós um pouco sobre isso aí. Contra ele foi uma calúnia, só que, como se diz, ninguém, entre eles lá, com todas as provas que teve na época, ninguém teve coragem de peitar e se interceder por ele, entendeu? Mas então o irmão Nicolau, ele está limpo. Opa! Oficialmente. Condenado está os que acusou ele. Esses estão condenados, agora ele...
pode ficar tranquilo. Que beleza. Então, o checkmate é que o irmão Nicolau mesmo, Não. o senhor tem todas as provas que inocenta ele. Eu só tenho um sentimento seguinte, da gente pegar o caso já praticamente no final da vida dele, né? Porque se a gente tivesse pegado o caso no começo, quando fizeram a injustiça com ele, aí a coisa era diferente, né? Tinha com vocês, assim, polícia, delegado, essas coisas, um corpo jurídico, assim, para cuidar desse caso ou não? Ou só... Não, tinha vários advogados, né? Inclusive teve, entre os advogados, tinha um advogado que, um cara super inteligente, ele formou a casa do advogado ali em Votorantim, entendeu? Foi presidente da ordem. Tinha também um delegado do setor de inteligência, e tinha várias pessoas. Então eram pessoas, assim, sérias mesmo, judicial, séria, pessoas crentes, entendeu? De um passado brilhante, entendeu? De um testemunho fiel, entendeu? Que não aceitaram essa injustiça, no caso. Não era gente aí, como se diz, vagabundo, malfeitor, não. Era gente de brio, de moral, entendeu? Só que não poderia ser, não aceitava, né? Não aceitava e não, eu não aceitava e não aceito. O que hoje fizeram? Não, o que fizeram com ele, ou que seja com o outro, entendeu? Eu lutei muito, eu fazia umas loucuras aí para defender as pessoas, e apesar que as pessoas são covardes, não reconhecem, né? Você vai lá, dá o sangue lá, e depois a pessoa, para querer achar que, sei lá como se diz, fica lá bajulando lá. Não o caso do irmão Nicolau. Não, mas do irmão Nicolau não. Uma coisa ele já era um senhor de idade, acabou até... Tem nada a ver. A gente fala de outros casos. De outras pessoas que o senhor defendeu. De outras pessoas. Comprador aí que sentaram aí, entendeu? A gente lutou e batalhou e foi para cima. E eles devolveram o ministério, está no ministério até hoje, entendeu? Pessoas que nunca mais deu satisfação, não ligou, não pergunta se está vivo, se está morto. Mas estamos aí na luta, né? É uma coisa que a gente faz, eu faço porque eu gosto. É para defender a justiça, no caso. Eu faço porque eu gosto, eu não sou covarde, entendeu? Comigo não mora a covardia. Porque... Se o senhor tiver para falar, fala mesmo e não dá a volta. Entendeu? Porque o negócio é o seguinte, se você sabe de uma coisa e você não fala, você é conivente. Entendeu? Você é conivente. Aí... muita gente, eles achavam que a congregação ela era intocável, né? Então você falava para alguém, ó, aconteceu tal coisa, não, isso é mentira, isso não é verdade, tal, ó, isso aí vai para a justiça, a gente vai denunciar, não, mas não sei o que, isso aí não existe, a justiça não tem nada a ver com a igreja. Então são pessoas que, tadinha, a gente tem até dó, porque são pessoas leigas que não têm conhecimento também, entendeu? Então, e esses servos de Deus que vão ao ministério, o senhor é filho de ancião, o senhor tem um histórico aí grandioso dentro da congregação, a vida toda dentro da congregação, o senhor acha que é tudo revelado por Deus, os irmãos que foram orados, apresentados no ministério, todos que o senhor conhece, etc e tal? Tem mesmo assim aquela convicção? Aí eu vou te responder para você, não porque sou filho de ancião, porque eu nunca nem comentei que meu pai era ancião e que a minha família era do ministério. Talvez quando as pessoas perguntam, eu nunca comentei. O ancião era eles, não era eu. Agora o negócio é o seguinte, eu creio no dom da revelação e falo que existe a revelação, só que isso aí é uma mentira, falar que tudo é revelado, tudo Deus mostrou, porque existe 3 tipos de ministério. Existe o ministério por revelação, que é o verdadeiro. E existe o ministério por necessidade, não tem outro. Mesmo. É isso aí mesmo. E tem aquele ministério, como se diz, da amizade, do interesse, do churrasquinho. Então, existe 3 tipos de ministério, mas funcionam um só. O senhor acha que... O pessoal falou muito, não sei se é verdade, o senhor deve conhecer, que teve uns anciãos, que foi para o ministério, mas comprou o ministério. É verdade essas coisas? O senhor não pode garantir nada. Como se diz, isso aí comentário, né? Comentário a gente tem ouvido bastante. Agora eu vou falar para você prova não tem, não. Eu não tenho prova. Tá. Então, sobre a revelação, o senhor falou ali no café que nós estávamos, comemos uma pizza, o senhor falou assim, eu tenho 1 hora de história de revelação desse assunto de incoerência, que não é revelado, eu tenho várias provas que
muitos irmãos aí que deram muito problema na obra que não foi revelado. Conta um pouquinho para nós, para não entender. Eu vou contar um caso para você recente, que não adianta falar para mim que isso é revelação, que não é revelação. Como que coloca um homem igual o Borges, conhecido como Cabo Borges, que era dali de Carapicuíba, ali, daquela região ali, para cooperador? Se ele foi sentado, foi tirado do ministério dele por mau conduta, quando ele era cooperador jovem. E agora vê a revelação que ele tem que ser cooperador oficial. Entendeu? Mas tem alguma coisa? O Borges ele é um estelionatário, entendeu? De primeira. Isso eu falo para você com toda certeza e falo na cara dele onde for preciso. Entendeu? Porque ele me passou para mim, eu ajudando ele, uma vez ele pediu para mim dar uma força para ele, e eu com dó dele, para ajudar ele, foi logo quando tiraram o ministério dele, ele estava fabricando travesseiro, e ele pediu para mim defracionar uns cheques para ele, e eu fui lá para ajudar ele e tal, defracionei os cheques. Dei o dinheiro limpinho para ele, o cheque voltou tudo, eu tive que pagar o banco, tudo cheque roubado. Entendeu? Cheque roubado, cheque coronado, cheque com queixa na polícia. Como é que um homem desse é um homem que ele tem moral para pregar e falar que tem revelação, que tem isso? Isso é mentira, eu não acredito nisso aí não. Mas isso o senhor prova o que eu estou falando? Mas prova. Se eu não tivesse prova, como é que eu poderia falar isso que eu estou falando para você aqui, frente a frente? Falando ao vivo, para o mundo ouvir isso aí. É um peso muito forte. Não, peso para ele, para mim não. Peso para ele que fez esse tipo de coisa, entendeu? E talvez não. E outra coisa, ele foi sentado lá Angélica. na Angélica, entendeu? Uma vez conversando com o ancião lá de Osasco, Nilton Cardoso, e ele foi sentado por causa das imprudências dele, por causa entendeu? E isso quem falou para mim foi o próprio Nilton Cardoso, que ele tinha 2 identidades e 2 CPF. Nossa. Entendeu? Isso quem falou foi ele, o próprio ministério falou. O mais velho do quilômetro 18. Né? Então, vem falar aí. Existe, eu creio na revelação, existe a revelação. Eu sou um homem que eu nasci para crer na revelação. Entendeu? Agora, nem tudo é revelação. Não adianta que em tudo é revelação, que isso é mentira, isso é conversa. Não vai nesses papos, não, que isso aí é friagem. O senhor falou também de um que teve um problema com assim, assédio, essas coisas assim. Aquele que está falando negócio de... foi para o ministério. Eu falei assim, falar que é revelado. Eu nunca vi apresentar um ancião para o ministério, o cara sendo um pedófilo, procurado pela justiça. Eu nunca vi apresentar um cooperador, para cooperador, sendo que o cara é pedófilo e estuprou as próprias filhas. Mas isso daí as pessoas que estão ao vivo aí, eles vão querer saber onde que é isso, quem fez isso. Tem que falar assim para nós entendermos, porque fica um negócio vago. Já é o seguinte, aquilo que eu estou falando para você, eu falo aquilo que eu tenho certeza. Vou dizer para você e vou dizer o nome desse elemento. O ancião Isaías de Jesus, de Ibaiti. Por que ele está fugindo do país? Por que pediram para ele fazer uma carta de renúncia? Uma carta de renúncia não. Por que pediram para ele fazer uma carta de afastamento provisório e voltar para o Paraguai, da onde ele ficar escondido lá e está escondido até hoje? E outra coisa, esse crime ele é hediondo, ele não caduca. Então eu estou dando um nome, que seja as pessoas, que seja o ministério, quem estiver ouvindo isso daí, entendeu? Que estiver vendo esse áudio, esse vídeo, entendeu? No caso deles, porque se eles fossem homem de Deus, fiel a Deus, temente a Deus, eles não tinham, aquela pessoa que orientou, ele não tinha orientado, ele tinha feito o seguinte, ele estava com mandado de prisão, procurado pela justiça, tinha que ter chamado a polícia e falar, ele está aqui, vem aqui e leva ele. Não mandar ele sair fora do país e se esconder. Um caso desse é muito seríssimo, né? O senhor sabe que o senhor pode correr até risco de vida. Risco de vida por quê? Eu escuto, eu estou dentro de uma instituição, que é uma instituição que se diz ser santa, ser espiritual, ou eu estou dentro de uma instituição de bandido, para vir me ameaçar, falar que eu estou correndo risco de vida. Porque o negócio é o seguinte, ele estuprou uma menina de 7 anos, lá em Curitiba, se fosse sua filha, você não poderia falar, porque se você falasse, estava correndo risco de vida.
Então eu não estou dentro de uma igreja, estou dentro do quê? De um quartel de bandido? Mas isso o senhor tem prova disso? Papel, legal? Eu vou repetir. Eu estou perguntando. Eu vou te repetir para você, eu vou mais uma vez. Pessoas eu não falo nada daquilo que eu não tenho prova. Essas coisas que eu vou perguntando se o senhor tem prova, porque as pessoas vão chamar. Você já me perguntou coisa para mim aqui que eu falei, eu não sei. Eu não vou falar que eu não sei. Agora, daquilo que eu sei, eu posso falar. Eu tenho precisão para falar, ué. Tá entendendo? Bom, realmente é muito corajoso. Corajoso. O que adianta você estar de trás de uma tribuna pregando para o povo e você ser um covarde? Você não tem coragem. O que adianta você estar aí pregando, tal, porque o povo está aqui ouvindo, mas você não tem coragem de falar a verdade? O senhor já falou essas coisas na live, sim, ao vivo, alguma vez? Não 100%. Eu vou começar a falar da agora para frente. Da agora para frente eu vou falar. Porque é o seguinte... O senhor quer escancarar mesmo a verdade. O povo tem que saber da verdade. O povo não tem que saber que ali... O povo tem que aprender a ser crente de verdade. Porque tem gente que fala, eu não gosto de ouvir isso aí, porque se eu ouvir isso aí vai abalar minha fé. Você é um crente ou você é um covarde. Você tem que ser crente. Entendeu? Como você tem que ser crente dentro do inferno, você tem que ser crente. Ou você é crente ou você não é. Igual diz o gaúcho, o troteio eu saio da estrada. Então o senhor falou já de corrupção, falou do caso do Nicolau, falou desse irmão que foi agora cooperador oficial, né, que deu um problema com o estelionato, falou desse outro que foi embora para outro país. É muita coisa, é aquilo que eu falei, se eu ficar um ano fazendo uma live por dia, eu não vou conseguir contar tudo. É tanta coisa assim? Vai ser difícil, então... O povo vai ter que saber, agora eu vou revelar. Eu fui procurado uns anos atrás por vários canais de televisão para mim dar entrevista e tal. Na época eu não quis, só que agora eu tomei uma decisão e vou falar, entendeu? É tanta sujeira assim mesmo? E aquele que não quer que fala, que vem, que mostra, que não pratica. O senhor vê tanta sujeira assim mesmo? Sabe de tanta coisa assim mesmo? Porque não dá para acreditar, irmão. Eu vou falar, eu acredito no irmão porque eu estou olhando o seu rosto, eu estou vendo a seriedade do senhor, mas não dá para acreditar de saber que existe tanta imundícia. Você está me perguntando, eu nem sei se você tem a preparação para ouvir. Talvez você não está preparado, você não tem uma estrutura para ouvir. Porque só de você falar para mim, eu tô admirado, eu tô assustado, para mim, já não vejo assim uma preparação em você. Então, é que na verdade eu falo pela voz do povo, né? Então, quando eu faço essa pergunta, eu pergunto para as pessoas que estão em casa, porque elas estão assistindo, estão assim, tomando aquele susto, porque, irmão, é muita coisa escondida, né? Você fez uma pergunta de uma pessoa para mim, você perguntou do Saulo. Corpus Christi. O Saulo, eu quero revelar toda a história que fizeram com o Saulo. Porque o mundo tem que saber da verdade. E até hoje ninguém contou, ninguém falou. O ancião lá do Paraguai. Um menino que foi praticamente criado lá dentro, entendeu? Foi para operador novinho, com 20, 21 anos, em 2 anos, foi para ancião em seguida. Hoje seria o primeiro ancião do Paraguai, não sei se o Saulo já tem 50 anos. E quando eles viram que ele já era o terceiro, derrubaram ele com mentira, com coisa que eu acho que você, como filho, você saber o que fizeram com seu pai, se você ia aceitar uma barbaridade que fizeram com ele. Entendeu? Então, e alguém falou a verdade? Alguém contou a verdade? Os caras Qual que é a verdade? É muito longo. Isso aí tem que ser numa próxima aí pra gente entrar no assunto. Falar só dele. Porque se nós formos entrar aqui, nós vamos ficar aqui 10 horas aqui, o dia e a noite aqui, não vai terminar. Entendeu? Como que os casos, irmão Josué, chegam nas suas mãos? Como que chega? É muita ligação? Não, ou o senhor mesmo acontece, está lá no meio da coisa? Não, isso aí eu não posso revelar para você, para ninguém. Isso aí, essa pergunta já foi feita para mim uma vez numa reunião em Apucarana, lá, em sala fechada. Eu falei, não, isso eu não posso falar. Como é que eu vou falar? Isso é o meu segredo. Não, eu não posso falar. O bom cozinheiro é aquele que põe a comida, mas não revela o segredo. Não posso falar, entendeu? É porque é o seguinte, é assim, a verdade da pergunta é assim,
o irmão está no problema, no caso, ou o irmão é envolvido no caso, porque o irmão sabe de todo o problema da situação, né? Sabe de tudo. Como assim envolvido está no problema? Assim, vamos colocar que Maringá deu um problema. Correto. Alguém já liga para o senhor vai até Maringá para conhecer o problema, ou o senhor está passando por Maringá, daqui a pouco, aconteceu esse problema? Eu volto a repetir, isso aí é uma coisa que é segredo nosso, não posso falar para você. É uma coisa... Isso aí fica cozido debaixo de 7 chaves. É um mistério. Continua um mistério. Isso aí é uma coisa que entre nós, igual dizia antigamente, hoje não existe mais isso, mas no passado existiu muito. No pau de arara, entendeu? Não é que você fosse pro pau de arara, pendurar de cabeça para baixo. Não conta. Não, isso aí não. E esses irmãos que o senhor citou, e tem mais ainda assuntos assim, que pessoas que foram para o ministério com problemas seríssimos, assim, problema na justiça, problema com familiar, problema devendo as pessoas. Não, como se diz, se você for procurar um problema, você vê tudo. Todo dia você está vendo problema, você está encontrando problema. Entendeu? Qual desses casos assim que o senhor achou um dos mais absurdos? Poxa, aquela pessoa achava que aquela pessoa era certa e quando viu, era uma pessoa meio atrapalhada. Não, é muita coisa. Eu tenho um cooperador, ele é do estado do Pará. Eu vou preservar a cidade, ele é do estado do Pará. E ele fez uma pregação um dia aqui numa cidade aqui no estado do Paraná, que eu vou te falar que pregação, coisa linda, aquela coisa. E ele estava, como se diz, fugindo da justiça por estupro das próprias filhas. Ele estuprou as filhas, então, violentou as filhas. Eu não vou citar o nome da cidade, vou preservar, vou preservar o nome dele e a cidade. Ele está aí no interior de São Paulo. E atende a obra ainda? Não, tem porque... Já foi sentado, foi descoberto. Não, quando descoberto, não foi nem sentado, porque quando descobriu ele fugiu. Ah, então abandonou e correu. Ele ia esperar? Lá na empresa. Ué, você ia esperar? Eu não ia fazer, né? Eu não ia fazer. Aquele ditado, eu sei que você não ia fazer, mas você ia esperar. Era para que te quero. Entendeu? Então, é isso daí. Então, por isso que eu falo para você, a revelação ela é muito bonita. Inclusive, eu vejo os irmãos pregar contra a profecia. A pessoa não sabe nem o que significa uma profecia. Porque a partir da hora que você, como um ancião, um cooperador, ou um pastor, como se diz assim, um presbítero, você pregar contra a profecia, você está pregando contra você mesmo. Porque a profecia é uma pregação, a profecia diz lá, a pessoa que fala por divina revelação inspirado por Deus. Então nós vivemos pela profecia. O que é a profecia? A profecia é uma pregação. O que você tem que combater? Você tem que combater contra os profanos, que são os mentirosos, que pregam para tirar proveito próprio, entendeu? O senhor acredita que o que o senhor está pregando hoje na internet, vai começar a pregar, é uma profecia contra o templo profano? É isso? Eu sei, eu estou dando essa sugestão porque nós vivemos da profecia. Então, a hora que a pessoa abre a boca para falar contra o profeta, contra isso, ele está falando contra ele. Agora, a partir da hora que ele falar contra o profano e provar o que o profano fez, é diferente. O senhor viu muito, assim, esses erros no ministério, na Irmandade, nos profetas, acontece isso aí também? Você conhece muita coisa assim, ou não? Ou é mais no ministério mesmo? Eu não tenho nada que falar de profeta. É aquilo que eu falei para você, o profeta é o homem de Deus. Se eu tiver que falar alguma coisa, que eu também tenho que falar contra o profano. Para você ver que as pessoas, talvez, eles falam contra o profeta, contra a profecia, e aí não sabem nem o fundamento. Uma coisa bonita, muita coisa linda eu já vi. Uma história que aconteceu, isso aí na fronteira com o Uruguai, Uruguaiana, a última cidade do Brasil, o maior porto seco do Brasil. Por isso que eu estou falando para você, um ano não é o suficiente para a gente contar tudo, mas é meio longo, mas eu vou entrar nesse assunto, vai ser rápido também, vou abreviar um pouco. Em Barra do Quaraí é na fronteira com o Uruguai.
Tem Barra do Quaraí e tem Quaraí. Barra do Quaraí é fronteira com o Uruguai, divisa com Bela União, e Quaraí é divisa com Artiga, mais em cima, distância ali dos 100 e poucos quilômetros de Uruguaiana. E quando começou a obra em Quaraí, foi uma pessoa daqui de São Paulo para lá. Essa pessoa era viúva, a mulher dele tinha morrido, foi para lá. E isso aí faz muitos anos, os cultos eram na casa dele. Aí, ele precisava, os irmãos que ele precisava casar, ter uma esposa e tal, para atender os cultos, atender a obra. E tinha uma irmã lá, o nome dela era que ela está viva ainda, ela está bem velhinha e tal, está com mal de Alzheimer, mas ainda está viva. Uma Gessi. Essa irmã, ela trabalhou na casa do Leonel Brizola, quando o Leonel Brizola foi exilado no Uruguai. Ela trabalhou na casa dele e ela sempre contava para nós que quando ela ia para a igreja, ele pediu oração para ela, ora por mim e tal. O filho dela, o Moncarlinho é cooperador lá no Rio Grande do Sul. E essa irmã Gessi, que eu estou falando para você, ela era uma mulher nova e tal. Eu sei que ajeitaram essa irmã Gessi para casar com essa pessoa, que era cooperador em Barra do Quaraí. Aí teve a reunião em Porto Alegre e tal, a irmã do interior, distância mais ou menos, de onde ela morava em Porto Alegre, uns 500 quilômetros. Sei que os irmãos levaram ela para a capital lá. Eu sei que já fizeram o casamento e ela voltou casada para Quaraí. Como é que é as coisas? Chegou em Quaraí, ela disse que viu as coisas tudo estranhas. Uma menina que era filha de criação, morava com ele. Ela disse que entrou no quarto, disse que viu o cabelo na cama, no travesseiro, abriu a gaveta do criado Mutis com um revólver 38 carregado de bala. Do cooperador esse? Do cooperador que atendia o culto. Então, é aquilo que nós voltamos a falar em revelação. Depois nós vamos chegar lá para você chegar à conclusão. Aí disse que ela pegou e nem desarrumou a mala dela, trancou num quarto, dormia com a porta fechada. E essa menina, ela foi conversar com a menina. E a menina contou toda a história. Não vou entrar em detalhe porque é muito pesado. Contou toda a história e tal, a menina acho que uns 14, 15 anos. E a menina falou assim, ele faz de mulher dele, vamos dizer assim. Nossa, pedofilia. Contou a história, como a esposa dele morreu, como que foi e tal. E ela disse que, e agora, como é que eu vou fazer para mim ir embora? Situação difícil, tal, lá sozinha. E ela disse que não abria a porta, dormia com a porta trancada e também sempre longe. Aí agora nós vamos entrar no mérito da profecia e da revelação. Aí tinha uns anciãos, inclusive um já morreu. Foi um dos bem antigos lá, não era o primeiro, mas ele foi praticamente entre dos primeiros lá. Eles estavam orando em Uruguaiana, foram orar na casa de uma irmã, e na oração Deus deu em profecia na boca de uma irmã o que estava acontecendo com a irmã Gessi lá em Quaraí, a 100 e poucos quilômetros de Uruguaiana. Nossa. E aí levantou da oração, saiu de Uruguaiana para Quaraí, tá entendendo? E tudo que Deus tinha falado na boca da irmã estava acontecendo. Aí o que os irmãos fez? O irmão chegou lá, os cultos eram na casa dele, tinha os bancos lá, tirou os bancos de lá e tal. E pegou a irmã Gessi, trouxe a irmã Gessi embora. E a menina falou, você que sabe, você toma um rumo na tua vida, se você vai ficar. E ninguém ficou sabendo de mais nada do que aconteceu. Então, por isso que eu falo para você, existe a profecia, existe o dom, existe a revelação, não existe. Existe muita papagaiada, existe, mas eu sou uma pessoa que o que é de Deus eu abraço, eu pego, o que não é. O irmão acha um defensor do dom de Deus, né? Se é dom de Deus, é verdadeiro, o irmão defende. Como se dizer, um abraço, né? Se não for, eu fico na paz também. Deixa a meninada na alegria. Se é menino, se é homem ou quem for. Irmão, o que o senhor acha a respeito do que está acontecendo lá agora com aqueles telão na igreja, na frente do púlpito? O que estão fazendo lá, não? Eu estou perguntando assim porque o irmão é da congregação, né? Então o irmão tem a sua vocação de falar
Ó, eu concordo, eu discordo, eu acho bom, eu acho ruim essa evolução. Então, o irmão pode, né, falar em nome da congregação. O que o senhor acha? Eu não tenho nada a ver, não. Eu acho que se é para o bem, é importante. Eu não tenho nada contra. Eu sou aquilo que eu falo, eu sou um democrata autêntico. Eu não tenho nada a ver, né? É bom que vai, como se diz, esclarecendo mais para o povo, porque antigamente era uma ignorância sobre televisão, sobre isso, sobre aquilo. Eu não sou contra isso aí, não. O Paraná foi muito contra a televisão, né? São Paulo liberou um pouco, mas o Paraná foi muito contra. Fui ignorante. O senhor era light. Ignorante, mas é que nem a respeito da Santa Ceia. Se tem uma das pessoas que há muitos anos nós entramos tal, para mudar o sistema de Santa Ceia, foi nós. Eu mesmo fui um, entendeu? Nós elaboramos documento, mandamos para o BRAE, entendeu? Vamos mudar como, no caso? Para ser igual está sendo hoje. Os copinhos individual. Isso, entendeu? Então, é mais higiênico, né? Mas sem dúvida, o negócio é o seguinte, se você vai no banheiro, lá tem que ter um copo descartável, tem que ter uma toalha descartável, e da hora da Santa Ceia, pega o copo babado e enfia na boca um do outro. Entendeu? Que nem eu estava conversando com o irmão que é diácono, que é médico, ele contando que ele estava dando uma Santa Ceia, uma irmã parece que se engasgou lá e tossiu, escapou dentro a dentadura. Não, acho que saliva, sei lá o que foi, e ele continua dando o copo. Então, eu não sou contra essas coisas, não. Eu sou contra as ignorâncias, ditadura, o judiar do povo. Irmão, eu faço parte de um hospital, uma família de um hospital, o Hospital do Amor, que é um hospital conhecido no mundo, coisa linda. Inclusive tem uma irmã lá em Camboriú, ela está com essa doença, que eu não gosto nem de falar o nome, mas está encaminhando ela para lá, né? E agora eles têm um sistema de fazer uma entrevista online, entendeu? A psicóloga. A irmã, eu tenho até um áudio gravado, ela falou que só dela falar com a assistente social, a forma que a assistente social trata ela já está bem melhor. Tá vendo? Então eu falo, todo servidor público, todas as pessoas que está na frente de um público, que seja um ancião, um cooperador, esse pessoal eles têm que passar por uma reciclagem no Hospital do Amor. O Hospital do Amor é o seguinte, irmão, você tem que tratar bem as pessoas. Se você não trata bem as pessoas, rua. Entendeu? Tem o Ademar Capuz, o vice-presidente do hospital, tem muita amizade com ele, uma pessoa fora de série. O Ademar Capuz, o Henrique Prata fica em Barreto, o Ademar Capuz fica em Nova Andradina, no sul do Mato Grosso. Aquela região ali é ele. Ele chega no saguão do hospital de manhã, ali 9 horas, 10 horas, o pessoal está esperando para ser atendido. Aí ele chega, cumprimenta, bom dia, e pergunta bem alto, estão sendo bem tratados, está sendo bem atendido? Se não tiver, fala para mim. Ele se preocupa realmente com a pessoa, né? Com a vida. Né? Agora a gente vê coisa absurda, rapaz, que esses anciãos falam, esses cooperadores falam aí na frente pro povo aí, que nem um cooperador esse dia contando vantagem, que disse que o ancião pregou esse dia lá, tem irmão que não sei o que, fala demais, Deus coloca um câncer na tua língua, na tua boca, isso é coisa da pessoa falar, rapaz? Amaldiçoando. Isso é coisa da pessoa falar e depois a pessoa ainda se sente cheia de razão. O que o senhor achou dos cultos online? Você acha que melhorou a coisa, ficou boa, não ficou boa? Eu vou ser bem realista, rapaz. Eu não posso falar nada porque eu nem assisto. Se eu falar para você que eu assisti um culto online, eu estou mentindo. Agora também, eu não tenho nada contra, não. O senhor acha que um dia a congregação vai liberar para congregar junto com as dissidências, igual a Assembleia de Deus fez? Não é questão de liberar, né? Eu acho que é o seguinte, você tem que viver aquilo que você prega, né? Você sabe que o rebatismo ele é antibíblico, né? Não existe na Bíblia 2 batismos. O que existe na Bíblia é que você tem que ser batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é isso? Então eu acho o seguinte, eu acho que se começou, vamos supor, se no começo
não existia rebatismo, e por que de um certo tempo colocou o rebatismo? E por que o rebatismo é só aqui no Brasil? E nos outros países, que nem, vamos supor, se você for na Venezuela você não é obrigado a rebatizar. Na Venezuela, se você é ancião e você quiser vir para a congregação, você vem com o ministério. E não só na Venezuela, em outros países também. Então eu acho que isso aí não é que... Eu acho que, na minha opinião, já devia ter liberado há muito tempo. O senhor acha que isso vai chegar a acontecer, não? Mas pelo que eu estou vendo, eu creio que sim, né? Porque já mudou muito, né? Aquela ignorância. Pelo menos o ensinamento que eles estão dando agora, entendeu? É um ensinamento para o povo deixar aquilo. Mas tem os ignorantes, você sabe que não deixa, está na cabeça deles, né? Então, você pode estar falando, tal, mas o povo continua naquela ignorância, naquela... Então, meu querido, com todos esses assuntos que nós tratamos aqui... É que nem você perguntou para mim a respeito o porquê que eu tomei essa decisão de manifestar. Uma coisa que, como dizer, eu faço as coisas na inspiração. E eu me inspirei. Inclusive, muita gente falava assim, por que você não cria um canal para você e tal? Ah, não quero saber disso. Mas agora eu tomei uma decisão também de criar um canal e para esclarecer para o povo toda a verdade, toda a realidade. Não tem nada contra a igreja. Eu sou um defensor da igreja. Sim. Que nem a gente... você vê aí em certos canais aí, pessoa critica a igreja, critica o irmão por causa disso, critica por causa de top de ensinamento. Top de ensinamento é um problema da igreja. Claro. Eu não tenho nada a ver com top de ensinamento. Exatamente. Eu tenho que ver com a verdade, eu tenho que ver com a realidade dos acontecimentos. Volto a repetir, com a corrupção, com a tortura. Talvez você é torturado, o cara que te torturou fica como bom e você como ruim. Você como ruim. Então, é isso que eu quero deixar aqui claro para os irmãos. Tem muita gente que vê o meu canal também, irmão Josué, e fala assim, irmão Isaías fala mal da CCB, não gosta da CCB. Claro que não. Eu amo a CCB e a Irmandade da CCB, o povo, o ministério, eu amo eles. Eu sou igual o caso do nosso irmão Josué. Eu odeio a corrupção. Eu odeio esse egocêntrico, essa coisa que a pessoa, ele é maior do que tudo, eu sou maior do que Deus. Né? Igual hoje mesmo no culto aqui, nós falamos, né, a respeito disso, que todo homem é pecador. Não existe santo ministério, existe ministério. Santo é só Deus, santo é só Jesus Cristo, entendeu? Então, nós batemos contra esse sistema diabólico, né? Não contra a CCB, não contra a Irmandade, contra esses corruptos que estão dentro das igrejas, não só da CCB, como da Assembleia, Deus é Amor, Católica, Umbanda, Quibanda, Candomblé, onde tem ser humano, né, irmão? Onde tem corrupto, tem que ser tirado mesmo, a corrupção. Agora, o irmão está falando do canal, qual é o nome do canal que o irmão está fazendo? Vários canais, todos esses canais. Não, que o irmão vai fazer, o seu canal. Amor pela CCB contra a corrupção. Amor pela CCB contra a corrupção. Olha que nome maravilhoso. Tá vendo? É um amor pela CCB, pela congregação, né? Contra a corrupção, que é o que o senhor sempre pregou, né? Correto. Contra os corruptos. O corrupto tem que pagar, aí pronto. Corrupto, na minha opinião, tem que ir para cadeia. Ué. Tem que ir para cadeia. Entendeu? Injustiça, o cara tem que pagar na cadeia, não ficar aí em cima do púlpito aí pisando nos coitados aí. Maltratando. Eu sinceramente, que a gente, como se diz, a gente ainda é maleável, mas a gente tem visto certas coisas que vou te falar para você, na minha opinião, não esperar terminar o culto, a hora que terminar o culto, manda aprender certos elementos, porque eles fazem na frente do povo, a forma que eles tratam o povo. Abuso de poder. E você sabe que abuso de poder hoje é crime, né? Inclusive, nós vamos entrar nesses assuntos aí, tem umas coisas aí que eu acho que não é lícito a pessoa que está na frente do povo falar, ainda mais uma pessoa que está ali, ele se sente como exemplo, porque é um líder das barbaridades, das coisas absurdas que eles falam, que ele tem falado e a gente tem ouvido e está gravado isso aí, está documentado isso aí, entendeu? A gente vai entrar e falar sobre esse assunto também. Você vai expor tudo, sem dúvida. Sentimento, pensamento e verdades. Né? Sem dúvida. Eu mesmo já vou me inscrever no seu canal. Vamos se inscrever no canal do irmão para ver a verdade. Né? Porque o dia que o seu canal
falar mentira, eu me desinscrevo. É igual o irmão. E o dia no canal falar mentira, pode desinscrever no canal. Outra coisa, o dia que eu estiver falando uma coisa que não é verdade, a pessoa pode falar, ô mentiroso, está mentindo aí. Agora, se eu estiver falando a verdade e o cara vir querer me desmentir, aí é o seguinte, aí nós vamos pro pau mesmo. Porque contra fatos não há argumento, né? Então o irmão tem fatos, está aqui, ó, tudo na mão, né? Então se está na mão, não tem argumento nenhum contra, né? Então eu quero agradecer ao irmão, tá? Foi um prazer. Hoje estar pessoalmente com o irmão, de coração mesmo, tô falando. Foi um prazer conhecer o irmão, ver o irmão. Eu sempre vi aí pela internet, tudo, né? Mas hoje eu tive a honra de estar junto com o irmão. O irmão tem congregado conosco. O que o irmão achou das nossas igrejas? Nosso culto, o que o irmão achou? Bonito, muito importante. Achei bom. Eu agradeço a visita do irmão. Vejo que o irmão não é um religioso, o irmão serve a Jesus Cristo, não a instituição, né? Então eu quero agradecer muito a presença do irmão. Trouxe muita alegria para nós. Essa pessoa ilustre que o irmão né? Somou junto de nós e agora trazendo essas verdades. Isso daqui que nós estamos trazendo e o irmão está trazendo não é para denigrir a igreja, é para crescer a igreja, é para denegrir os pilantras, né? Malfeitores e pilantras. Agora, com isso a igreja cresce, porque quando a gente acha que aquele irmão é muito, aquele irmão às vezes o irmão tem acompanhado muita coisa assim, né? Um pilantra. E onde que a pessoa se ilude, né? Mas tem muita coisa e vamos torcer que as coisas cheguem no lugar, porque se eu falar para você que eu sinto alegria de tudo isso que vem acontecendo com a congregação, de maneira alguma, porque a congregação, ela era para ser uma das maiores igrejas, está com uma quantidade hoje aí no Brasil, aí com 10 milhões de membros, entendeu? Se não fosse linda, tudo, né? É linda, porque se não fosse tudo isso que vem acontecendo aí, entendeu? Era para estar... mas eu espero que tudo isso passe, que os irmãos consertem, entendam que a graça de Deus é o favor imerecível, né? Você viu, existe um ditado que diz que é conversando que se entende? É verdade. Então isso é falta de entendimento, de conversar, de diálogo. E não precisa disso daí. Pra quê? É verdade. Entendeu? Então, mais detalhes, o irmão e a irmã entra no canal do nosso querido irmão Josué, que está aí, chegando aí, tá? Vou colocar na descrição do vídeo o canal dele, entra lá, se inscreva e veja as verdades que o irmão tem para falar. Bom, verdades com prova, né? Com prova. Sem dúvida. O servo de Deus está aí, pondo o rosto aí no vídeo e para provar no documento. Meu irmão, Deus abençoe, amém. Foi uma honra, amém. Tá? Salve o povo aí para despedir. Mas Deus abençoe e tamo aí. Mostrando a verdade para o povo. Glória. E buscando o céu.